Muito bem, meus caros, muito bem, muito bom dia. Estamos aqui neste sábado ensolarado, quem sabe aí o sol tropical, né? Esse calor insuportável ajude a matar o coronavírus, né? Muito bem, muito bem. Bom, vejam só, vejam só. Dentre aí os inúmeros elementos, né, que compõem um texto, né, o que talvez mais paralise o escritor, né, é o início do texto, né, o começo. Né? Quando se trata principalmente de um escritor que está aí nos seus primeiros passos, né, no mundo da escrita, o que acontece? Acontece que ele quase sempre ele é movido pela ideia, né, uma falsa, né, de que o início, quer dizer, as primeiras linhas aí de um romance, de um ensaio, de um conto, de uma crônica, né, o início precisa ser sempre, né, necessariamente arrebatador. Né? Quer dizer, ou seja, muitos escritores, principalmente os iniciantes, né, eles acreditam que logo nas primeiras linhas o leitor precisa ser levado aí ao nirvana, a um estado aí de êxtase místico. Quer dizer, o leitor precisa ter a sua consciência aí violentamente arrancada do corpo, né, e transportada aí ao último estágio da contemplação divina. Né? É claro que eu estou exagerando, né? Mas eu estou exagerando por quê? Porque dizer que o leitor precisa ser arrebatado logo no início, bom, isso é um exagero. Né? Isso é, assim, não é só um exagero, isso é uma bobagem. Né? Mas é um exagero, é uma bobagem que é repetida por muita gente. Muita gente fala isso. E eu já vi, inclusive, aí, professores de escrita dizendo isso. Então, de maneira que isso é repetido aí de forma realmente exagerada nos dias de hoje. Agora, o que acontece? Acontece que esse tipo de bobagem produz dois problemas graves. Quer dizer, primeiro, muitos escritores, quer dizer, eles são paralisados por esse ensinamento. Quer dizer, eles ficam lá matutando, né? Como é que eles podem escrever um início que seja incrível, que seja genial, né? Que fisgue o leitor na primeira passada de olhos, né? Que seduza imediatamente todo mundo que lê. Né? Bom, e que também seja inesquecível, né? Que se torne aí um início clássico, um início que seja um exemplo para todas as gerações. Bom, e é claro que o que acontece? Bom, acontece que o escritor fica ali paralisado, sem escrever. Né? E fica assim por quê? Porque, primeiro, ele não tem capacidade técnica de escrever um início assim. Né? E segundo, porque essa ideia, de um início arrebatador, vejam, ela nunca se concretiza inteiramente. Né? Quer dizer, se existem inícios assim, bom, eles são raríssimas exceções, raríssimas. Né? E vejam, esse arrebatamento, né, se ele existe, bom, isso é algo muito pessoal. Né? Por quê? Porque, veja, você se sentir arrebatado por alguma coisa,
Bom, isso é algo que muda muito de pessoa para pessoa, de leitor para leitor. Né? Quer dizer, cada leitor reage de maneira pessoal a cada início. Quer dizer, e ele reage de acordo com as suas características pessoais, de acordo com o seu temperamento, de acordo com a sua personalidade. Né? Então vejam, quer dizer, esse negócio de buscar um início arrebatador é um mito, é um mito. Né? Agora, é um mito que pode impedir você de escrever. Né? Quer dizer, ou, se não impedir, bom, vai fazer você começar a ficar tentando sempre fugir do óbvio. Vai obrigar você a ficar tentando ser extremamente original. Né? Bom, e isso também é uma forma de paralisia. Né? Porque, afinal de contas, o que é realmente original? Né? O que é realmente uma novidade? Quer dizer, vejam, quer dizer, todas essas preocupações, né, elas distanciam o escritor, elas afastam o escritor daquela que deve ser a sua verdadeira preocupação. Né? E a sua verdadeira preocupação tem que ser apenas contar a sua história, escrever o seu texto e fazer isso com absoluta naturalidade, ou seja, sem ficar buscando aí soluções mirabolantes. Né? Bom, mas eu separei aqui 2 exemplos para a gente ver, tá? E o primeiro exemplo é o início do romance Crime e Castigo, do Dostoiévski, tá bom? Então vamos ler. Eu vou ler para vocês assim os 2 primeiros parágrafos, tá bom? Então vamos lá. Eu estou usando a tradução do Rubens Figueiredo, tá? Que saiu aí pela editora Todavia. Então vamos ver. No início de julho, ao entardecer, sob um calor intenso, um jovem saiu do cubículo que sublocava na Travessa S e, lentamente, como se estivesse indeciso, seguiu pela rua na direção da ponte K. Esse é o primeiro parágrafo. São 3 linhas, meus caros. Tá? Bom, aí ele continua. Por sorte, escapou de encontrar sua senhoria na escada. Seu cubículo ficava logo abaixo do telhado de um prédio alto de 5 andares e mais parecia um armário do que um apartamento. A senhoria de quem ele alugava o cubículo, com direito a almoço e arrumadeira, morava num andar abaixo, num apartamento individual. E toda vez que ele descia para a rua, não podia deixar de passar na frente da porta da cozinha da senhoria, quase sempre aberta para os degraus da escada. E, toda vez que passava ali, o jovem experimentava uma espécie de sensação mórbida e acovardada, que lhe dava vergonha e deixava seu rosto contraído. Ele estava atolado em dívidas com a senhoria e temia encontrá-la. Bom, então vejam, esse é o início do Crime e Castigo do Dostoiévski. Ah? Agora, eu pergunto para vocês, o que há de extraordinário nesse início? Alguém se sentiu, por acaso, arrebatado? Pensem assim. Se vocês encontrassem, se vocês abrissem, se vocês fossem numa livraria, tá? E vissem lá um livro de capa preta, tá? E quando vocês abrissem o livro, vocês vissem que o nome do autor era João da Silva, tá? E aí vocês folheassem o livro e começassem a ler e achassem esse início. O
que vocês iam fazer? Vocês iam achar que é um início incrível, genial, maravilhoso, surpreendente? É? É claro que não. Claro que não. Mas vejam, isso é o importante. É você começar a contar a sua história de maneira natural. Né? Claro, é claro que você vai aí começar a introduzir, né, alguns elementos a respeito do cenário em que a história vai transcorrer, a respeito do seu personagem, né, das características dele. Mas você vai fazer isso de maneira simples, sem afetação, com espontaneidade, de uma forma que não pareça artificial. Então vejam, esse início do Dostoiévski é muito simples. Né? Agora vejam quantas informações esse início oferece para nós. Quer dizer, primeiro, o calor, né? Quer dizer, um calor sufocante. Né? E depois, não se trata de qualquer jovem, quer dizer, trata-se de um jovem extremamente pobre, né? Quer dizer, de alguém com poucos recursos. Quer dizer, ele vive ali num cubículo. Quer dizer, o lugar é tão pequeno que parece um armário, parece uma cela de prisão. Né? E ele subaluga esse local. Né? Então vejam, quer dizer, ele vive sendo obrigado, né, a conviver com outras pessoas. O que, veja, diminui tremendamente a liberdade dele. Né? E esse jovem, quer dizer, que é oprimido pela pobreza, que vive aí num lugarzinho minúsculo, quer dizer, tendo que suportar aí o dia a dia de uma família que não é a dele, né? Então, ele está lá caminhando sob esse calor, né? E ele não caminha de qualquer forma, mas ele caminha, né, de maneira assim, com um ar indeciso, com passos lentos. Né? Quer dizer, então ele parece que está meio perdido, está meio desorientado. Né? Mas assim, tudo isso foi contado para nós de maneira extremamente simples. Né? Então vejam, quer dizer, não se apeguem aí a uma ardorosa necessidade de originalidade. Né? Não, quer dizer, só contem uma boa história. Né? Não queiram também contar algo que jamais foi contado, que jamais foi imaginado. Né? Bom, e que se já foi contado, bom, então precisa ser recontado, mas de maneira que provoque o mais profundo estranhamento no leitor. Não, nada disso, nada disso, nada disso. Só contem as suas histórias. Né? Nenhuma força pode impedir você de começar a história fornecendo, da mesma forma que o Dostoiévski faz, alguns dados básicos para o leitor. Né? Quer dizer, o clima, o local, né? O estado de ânimo do personagem, né? O lugar onde ele vive. Percebem? E vejam, o mesmo a gente pode dizer dos ensaios. Tá? Eu vou ler aqui para vocês o início de um ensaio do Montaigne, né? Do Michel de Montaigne. Tá? É um ensaio que está... o ensaio se chama Sobre Demócrito e Heráclito. É o capítulo de número 50 do livro primeiro. Tá? Vamos ver como é que o Montaigne começa o seu ensaio. Bom, vejam, quando você pega um ensaio, né, e você lê assim, o título do ensaio é Sobre Demócrito e Heráclito. Bom, você já põe a mão na testa e fala assim, oh, meu Deus do céu, né? Isso aqui vai ser complicado, porque assim, eu nunca li Demócrito, eu nunca li Heráclito, então assim, isso daqui não vai ser só complicado, isso aqui vai ser de uma chatice
tremenda, né? Bom, aí mas você como é um leitor esforçado, né, dedicado, você começa a ler o ensaio. Tá? Bom, e aí, olhem só o início do ensaio. Tá? É o juízo um instrumento útil em tudo, tá? Juízo aqui é no sentido de bom senso. Tá? Então, assim, é o bom senso um instrumento útil em tudo. Estes ensaios me fornecem, a miúde, a oportunidade de empregá-lo. Se não entendo de algum tema, recorro a ele e o ponho à prova, com ele sondando o val. Né? Quer dizer, então assim, ele sempre usa o bom tempo, o bom senso. Se ele não entende de algum tema, bom, ele usa o bom senso. E com o bom senso ele vai sondando o tema. O val é um local raso, tá? Tá bom? Aí ele diz assim: e se verifico ser este demasiado profundo, fico na margem. E o reconhecimento de que não posso ir além é um dos serviços que me presta e de que mais se orgulha. Por vezes, quando o assunto é fútil, procuro ver a que ponto lhe dará consistência, apoio e alicerce. E se ventilo coisa importante e já batida, o bom senso me ajuda a descobrir o melhor desses caminhos, tão frequentados que não há como o evitar. E entre 1000 veredas diferentes indica a que devo seguir. Ao acaso escolho um assunto, pois todos me são igualmente bons e não pretendo esgotar nenhum, porquanto de nenhum chego a ver o fundo. E os que nos prometem mostrá-lo não cumprem suas promessas. Então percebem a naturalidade com que ele fala? Quer dizer, ele está contando como é que ele se comporta diante dos diferentes temas que surgem para ele, a respeito dos quais ele pensa em escrever. E aí, qual é o caminho que ele segue? Ele sabe que ele fica procurando qual é o caminho mais arrebatador para o leitor? Qual é o início mais original? Não, ele acabou de dizer, eu sigo o bom senso. Eu sigo o bom senso. Quer dizer, eu escolho o assunto ao acaso, porque todos são igualmente bons para mim, e eu também não pretendo esgotar nenhum assunto. Então, eu não quero ir a fundo em nada. E veja bem, quer dizer, eu acho que eu faço muito, porque muita gente que promete ir ao fundo não cumpre a sua promessa. Ele ainda faz uma crítica aos ensaístas aí que ficam prometendo que vão esgotar um tema e nunca esgotam. Então vejam, esse é o primeiro parágrafo, tá? Mas vamos continuar mais um pouquinho. No segundo ele diz assim: entre 100 aspectos da mesma coisa, tomo um. E ora o debico apenas, ora o mordisco, ora vou até o osso. Escruto, não em larga superfície, mas tão profundamente quanto me permite o meu saber, e o mais das vezes me comprazo em o encarar por um ângulo diferente do habitual. Gostaria de tratar a fundo um tema qualquer, mas me conheço demais para me iludir acerca de minha incapacidade. Agindo como ajo, arriscando uma palavra aqui, outra acolá, amostras tiradas do todo, isoladas, sem intenção pré-estabelecida e nada prometendo, não tenho por obrigação realizar uma obra de real valor
nem sequer me acho comprometido em relação a mim mesmo e conservo a liberdade de variar, quando me apeteça, os assuntos de que trato e a maneira de fazê-lo, sem que me retenham dúvidas ou incertezas, ou, o que acima de tudo me domina, a ignorância. Percebe? Então vejam, a partir daí, então, o ensaio vai e começa a se desenvolver, tá? Mas você percebe no início que extrema simplicidade desse homem, que se coloca de maneira tão aberta para nós, né? Que se coloca para nós assim, assim, pode ser uma sinceridade só aparente, né? E de fato o Montaigne, em muitos momentos, dá essa impressão. E que é uma sinceridade meio fingida, tá? Mas vejam, o que eu quero, e não é isso que importa para nós aqui. O que importa para nós é perceber como você pode escrever o seu texto de forma absolutamente natural, né? Inclusive, como neste caso, deste ensaio do Montaigne, dizendo assim, olha, eu não sou um cara profundo, tá? Quer dizer, eu visito aí centenas de temas e assim, às vezes eu vou mais a fundo, né? Às vezes eu dou uma mordidinha, às vezes eu vou até o osso, mas assim, eu até gostaria de tratar a fundo algum tema, mas eu me conheço demais, tá? Quer dizer, e eu não vou me iludir acerca da minha incapacidade, tá? Pô, gente, vocês querem mais sinceridade que isso? Mais naturalidade, mais simplicidade que isso? Tá? Agora vejam, por que a gente sente essa naturalidade? Né? Por que nós sentimos essa naturalidade do mesmo... Vejam, é a mesma sensação que passou para nós o texto do Dostoiévski. Né? Quer dizer, por que a gente tem essa sensação de que o texto flui, né? O texto corre, sem nenhum impedimento? Né? Por que será que a gente lê sem dificuldade? É claro que tem toda uma questão das palavras escolhidas, da forma como o autor organiza as frases, os períodos, não é? Sem dúvida. Mas vejam, um dos elementos principais aí, que é o elemento que você precisa buscar no seu texto, né? É que o autor trata o leitor como um amigo, né? Trata o leitor como um colega com quem ele está conversando, né? E não como muitos escritores contemporâneos fazem, né? Quer dizer, que esses escritores que tratam o leitor como se ele fosse uma visita indesejável, entendeu? Imagina que está chegando uma visita na sua casa, você convidou o cara para ir na sua casa. Aí quando você abre a porta, você fala assim, olha, é um prazer ter você aqui, mas assim, para você chegar no sofá e sentar, você vai ter que pular aqui esses obstáculos, depois você vai ter que subir por uma corda, vai ter que descer por aquela outra corda, depois tem 3 cachorros bravos lá, né? Você tem que convencer eles de que você pode entrar na casa, e aí você entra e senta no sofá. Tá? Quer dizer, você acha que o cara vai querer realmente enfrentar tudo isso para conversar com você? Claro que não, né? Claro que não. Então, na verdade, esse sujeito que fez esse convite para o seu amigo, e criou essa série de dificuldades, quer dizer, na verdade, ele não quer receber o cara. Ele não quer. Agora, aqui não. Aqui, esses dois autores, nesses 2 exemplos, o autor, o escritor, ele realmente quer transmitir as suas ideias. Tá? Ele não está preocupado, o Dostoiévski e o Montaigne, eles não estão preocupados em fazer experimentos linguísticos. Tá? Eles não estão preocupados
em criar uma série de dificuldades para você transpor. Não. Eles querem expor as ideias deles. Eles não querem criar uma armadilha para o leitor. Tá certo? E eles são absolutamente geniais. Né? São dois autores incríveis, incríveis, né? Mas são generosos com seus leitores. Tá certo? É isso, meus caros. Olha, um bom final de semana para vocês e até segunda-feira. Viu? Tenham um bom domingo. Tudo de bom para vocês. Tudo de bom.